Agora tem reportagem especial. Novembro é o mês da consciência negra. Por isso, nessa semana, nós vamos exibir uma série de reportagens especiais feitas pela Amanda Santos para mostrar a contribuição do negro para a formação de Santa Catarina. No primeiro episódio, a nossa equipe foi para as ruas mesmo para ouvir, escutar as pessoas e saber delas o que elas entendem sobre o termo consciência negra. Reportagem a primeira da série com a Amanda Santos. Vamos ver. Consciência negra para mim é... Temos mais pretos, temos mais pretas podendo falar. Consciência negra é... Todos somos iguais, independente da pele. Os meus filhos não vão ser julgados pela cor, independente da pele. Gente, olha só, vamos conversar um pouquinho? Nós estamos no mês de novembro, que é um mês que todo mundo chama de consciência negra, né? E tem muitas pessoas discutindo sobre isso, então a gente vai conversar um pouquinho. Eu gostaria de saber quais são as ideias que vocês têm sobre essa temática. Falem, Jay. Eu acredito que é uma consequência histórica, resultado de uma luta e que tem por objetivo trazer especialmente o conceito de equidade para uma sociedade que é muito presa ainda ao conceito de igualdade, sabe? Alguém mais tem alguma contribuição para dar para o grupo? Eu acho muito importante a senhora estar falando disso. Foi poucas vezes que foi abordado já na sala de aula esse tipo de assunto. E eu acho que a relação de consciência é para a gente saber das nossas origens e a nossa história. As contribuições que vocês trouxeram foram excelentes para a nossa discussão, mas infelizmente nem todas as pessoas pensam assim. Para esta família, por exemplo, ter consciência negra é sentir na pele a dor de ser julgado o tempo todo. Se houvesse essa tal consciência, quem sabe teríamos de fato uma neutralidade em situações simples do cotidiano. Consciência negra para mim é eu poder ir em qualquer lugar público, que os meus filhos não vão ser julgados pela cor. Consciência negra para mim é ir no mercado grande e o segurança não me seguir. Não ser, no caso, discriminado só pela cor da gente. Para mim, consciência negra é tu poder ir para a escola sem ser julgado pela tua cor ou perder amizades por causa da tua cor. Mas há ainda quem tenha consciência sobre tudo. Consciência negra é tu entender que hoje não cabe mais discriminar uma pessoa pela cor da pele. Mesmo sangue que corre na minha veia, corre no do outro também, da raça negra, né? Todos somos iguais, independente da pele. Mas o que de fato é ter consciência negra? E qual o sentido da data? No dicionário, o verbo conscientizar significa tomar conhecimento sobre. Já procurando um significado para nossa raça, a definição remete a algo que pode denominar a escuridão, para só então chegar ao significado de um indivíduo de pele muito escura. A primeira vez que nós ouvimos a junção de consciência e negra foi através de Steve Biko na África do Sul, lá no regime do apartheid. O jovem estudante e que lutava contra o racismo conclamava que a população sul-africana deveria ter consciência negra para poder enfrentar aquele racismo que estava projetado. No Brasil, a data foi criada a partir da década de 60 por um coletivo de militantes negros do Rio Grande do Sul, que se contrapunha à data do 13 de maio, dizendo não é só a abolição que nós temos que celebrar, nós temos que celebrar a nossa resistência, a história de nossa resistência. E assim surgiu o Dia da Consciência Negra. No século XIX, a então Desterro, hoje nossa capital catarinense, tinha uma população pequena, cerca de 11 mil pessoas. Desse total, 26% eram negros e mantidos como escravos. Quando a Lei Áurea foi assinada, o Estado já não mantinha cativos, pelo menos não legalmente. Após a abolição da escravatura, o negro teve uma nova dura realidade, uma outra luta. Como se sentir de fato livre diante de um sistema racista, sem direito à terra nem à educação? A discussão existe até hoje. Em pleno século XXI, ainda é muito difícil se sentir um igual, mesmo fazendo parte de uma sociedade que respira diferenças de todos os tipos. Já tivemos alguns avanços, é verdade. O fato é que comprovadamente participamos da evolução do país e Santa Catarina não é diferente. Além disso, a população negra só cresce.
De acordo com dados do IBGE, com base no censo de 2000 e 2010, os negros representam 10,6% do total de habitantes. Separando estes dados por regionais, a pesquisa de 2010 aponta relatos surpreendentes. Em Caçador, temos a maior porcentagem, 33% da população. Depois vem curitibanos, Lages, Xanxerê. A Grande Florianópolis representa 14% da população negra. O ser negro, ela não é uma questão só antropológica ou de concepção de identidade. O que mais vale hoje para nós é nós assumirmos as nossas negritudes. O que significa isso? É lutar contra uma sociedade liberal que luta fortemente pelo branqueamento das coisas. Mesmo com todo esse conteúdo, ter noção da realidade evolutiva dos seres com a contribuição afrodescendente ainda é muito complexo. E o grau de dificuldade é tamanho que, mesmo na era digital, os relatos racistas estão cada vez mais presentes. O mais complicado é provar que ainda respiramos preconceito racial. O crime de racismo, ele acaba sendo desqualificado para o crime de injúria racial. No crime de racismo, a pessoa fica reclusa de 2 a 5 anos. Na injúria racial, ele é uma pena mais branda do ponto de vista do Código Penal, que é de 1 a 6 meses e multa. Existe um trecho de um discurso de Mandela, um exemplo de militância em todo o mundo, que resume a intolerância presente. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Você é tão linda, seu cabelo é tão bonito. Muito obrigada, Sofia. Você é muito linda também. Você é minha melhor amiga. Esse é um aprendizado simples e sábio da mente pura de uma criança que está crescendo sem ouvir que há diferença entre as pessoas. Mas assim como Mandela, em nosso estado também temos referências icônicas. É sobre isso que vamos falar na próxima reportagem. Consciência negra para mim é... Temos mais pretos, temos mais pretas podendo falar. Consciência negra é... Todos somos iguais, independente da pele. Os meus filhos não vão ser julgados pela cor, Independente da pele. Para quem lembra das aulas de história sobre o estado de Santa Catarina, parece estranho falar sobre a existência de intelectuais negros que efetivamente se destacaram ao longo do século XX e são referências tanto quanto Antonieta de Barros e Cruz de Souza. Mesmo assim, durante anos foram mantidos excluídos dos livros estudantis e permaneceram anônimos nos registros da história do nosso estado. Em 1901, nascia uma mulher que ficaria à frente do seu tempo, Antonieta de Barros. Sustentou os filhos trabalhando como lavadeira, mas após a alfabetização, mergulhou completamente no universo dos livros, da educação e da política. Este ano, comemoramos 120 anos de existência da mulher que foi muito mais do que uma das primeiras mulheres eleitas do Brasil e muito além do que a primeira mulher negra brasileira a assumir o mandato popular. Antonieta e sua irmã Leonor de Barros foram professoras de 2 ex-governadores do estado de Santa Catarina. Então, veja bem, 4 ex-governadores do estado de Santa Catarina passaram pelas mãos de professores e professoras negras. Tanto que Antonieta criou o dia e o feriado do professor. É por isso que o nome Antonieta está à frente de tantas premiações, documentários, instituições e livros que tratam sobre inclusão, alfabetização e vida de Antonieta. Sua história de luta virou até samba-enredo.
Antes de Antonieta, nascia Cruz de Souza, filho de escravos alforriados que fizeram de tudo para que Cruz de Souza tivesse uma educação refinada, sob a tutela de seu ex-senhor. Letrado, o poeta combateu a escravidão e o preconceito racial em textos marcantes no jornal que dirigiu, o Tribuna Popular. A principal característica de Cruz de Souza é que ele transformou em poema seus dramas e angústias. Perdeu os filhos e morreu em seguida de tuberculose, aos 36 anos. Hoje é considerado um dos principais representantes do movimento literário simbolismo no Brasil, sendo que esta arte é de origem francesa. Ildefonso Juvenal também foi um ícone desta época, jornalista, militar, farmacêutico. Tanto que desde 84 empresta o nome à Medalha de Mérito Intelectual, que prestigia os oficiais que recebem a primeira colocação. Na mesma época, surgiu Trajano Margarida, conhecido como Poeta do Povo. Foi um dos fundadores do Figueirense Futebol Clube, escrevendo inclusive o hino do time. Avante Figueirense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és tesouro no meu coração. Neste mesmo período, fim do século XIX e início do século XX, ficou bastante conhecida uma negra, filha de escravos que moravam aqui no centro de Florianópolis. Aliás, nessa época, os morros não eram habitados e os negros moravam aqui, na região central. Seu nome foi emprestado para um dos mais modernos projetos arquitetônicos de uma década, com mais de 15 mil metros quadrados, o terminal rodoviário Rita Maria. E olha que por aqui passam cerca de 10 mil passageiros dia. Rita Maria está emoldurada em pleno exercício da função. A estátua feita de sucata representa a benzedeira recebendo os poderes curativos do universo, apontando para quem receberia a benzedura. As mulheres negras tiveram, têm e com certeza terão um papel fundamental na transformação da sociedade, né? Foram elas, muitas vezes, que saíam com as roupas para ir até as fontes, lavar, passar, engomar e dar, né, e tirar dali um certo pecúlio, né, tirar dali as condições materiais para o sustento dos seus filhos. Foram elas as primeiras a perceberem a importância da educação. Valda Costa é uma dessas referências. Em outro período da história, ela se destacou na arte. Ela chegou a ser conhecida, nomeada como Portinari de Santa Catarina. Tinha uma produção super consistente dentro da sua linguagem e produzia muito e com muita qualidade. Eu não tive muito contato, mas eu acho que a partir do momento que eu escutei o nome dela, eu acho que eu bateu mais em mim eu ir atrás e procurar. Então, a memória dela não vai sair nunca da minha cabeça, né? Na música, a catarinense que se destacou e levou seu canto para fora do país foi Neide Maria Rosa. A Neide, ela é afilhada artística da Elisete Cardoso. Quando a Elisete Cardoso veio aqui, a Elisete Cardoso disse: vamos para o Rio de Janeiro, você tem uma voz, você tem que ser conhecida e tal, enfim. E ela foi, ela esteve no programa famoso do Flávio Cavalcante, São Paulo, foi para o Rio e pegou aquela época de bossa nova, onde fervilhava, né, a cultura do país, o que acontecia no Rio de Janeiro se espalhava. E ela se apresentou em festivais internacionais da canção, convivia com Elis Regina, Jacó do Bandolim, a nata, digamos assim, da cultura da época. Deixa de lado essa gente que se vê, desconhece o amor. Não foi à toa que um dia assim variou, derramando esperança em nós. Neuza Borges é natural de Florianópolis, nasceu no bairro Estreito. Neuza já soma mais de 60 anos de carreira, com atuação em filmes, teatros e novelas que viajam continentes. Eu comecei muito cedo, por exemplo, com 7 anos eu já estava dando showzinho nas escolas. Mas claro que a atriz só desabrochou mesmo através, claro, do Vinícius de Moraes, quando ele falou: olha, você canta como ninguém, você dança como ninguém,
mas dentro de você existe uma atriz tão grande que quando desabrochar, você vai ser uma das maiores atrizes do Brasil. E esses são só alguns nomes que merecem destaque na história e que não estão na maioria dos livros estudantis. Você já ouviu falar da professora Uda, que alfabetizou a maioria das comunidades centrais de Florianópolis. No sul do estado, o casal Clotildes e Wilson Lalau se destacou na educação, dando nome a escolas existentes até hoje. Juventino João dos Santos Machado, o Nego Querido, que deu nome ao Complexo do Samba na capital. Além dos próprios entrevistados dessa reportagem. No próximo episódio da série, você vai ver que a contribuição do negro não está presente só nos feitos literários e políticos. A nossa ancestralidade está nas palavras. É usada de forma pejorativa para dar nome a móveis e expressões racistas. Não deveria, mas mesmo assim, o racismo ainda é muito presente. Consciência negra para mim é... Temos mais pretos, temos mais pretas podendo falar. Consciência negra é... Todos somos iguais, independente da pele. Meus filhos não vão ser julgados pela cor, independente da pele. Pessoal, nós passamos a semana discutindo sobre a consciência negra e vocês sabiam que no vocabulário brasileiro existem palavras de origem africana? Sim, professora. Sabiam? Então, eu trouxe umas aqui para vocês, ó. Cachumba, fuga, capanga, jujuba, milonga, né? Que são palavras africanas que influenciaram no vocabulário brasileiro. Essas palavras criaram raízes após a vinda dos negros que foram traficados para o Brasil. Eles falavam a língua de origem, vindas de duas grandes regiões, a bantu e a sudanesa. Foi inevitável a influência do vocabulário negro e indígena na língua brasileira. Essas são apenas algumas de milhões de palavras. Nossos ancestrais também agregaram na culinária. Em todo o país, difícil quem não goste de uma feijoada ou até mesmo de uma canjica. Mas nem só de doces lembranças vivem as palavras e expressões africanas. Na mesma linha de contribuição, só que totalmente fora do contexto, se usam com bastante frequência ações feitas pelos escravos no passado ou características nossas para definir algo ruim ou menor. São as expressões racistas que muitos denominam como racismo estrutural. É o caso da expressão feito nas coxas. Nasceu da arte de moldar as telhas de argila na perna dos escravos, na coxa. E hoje ela é usada erroneamente para definir algo feito de qualquer jeito. Tem ainda quem acredite que o cabelo crespo é ruim ou duro. Mas não para por aí. Que morena da cor do pecado, hein? Sua crioula. Mas você é um mulata. Ih, a coisa tá preta. Não se preocupe, você é preta de alma branca. Que servicinho de preto, hein? Pessoal, essas expressões são de cunho racista e que acabam passando de geração em geração e são utilizadas com cunho depreciativo, né? E, enfim, são até classificadas como mimimi da população negra. Mas nós temos que trabalhar para evitar que essas palavras passem de gerações em gerações, inclusive para o filho de vocês. O que vocês acham? Vocês conhecem alguma palavra nesse sentido? Professora, eu conheço. Doméstica. Eu também conheço, professora. Criado mudo. Professora, também tem o termo inveja branca. Até porque no país e aqui no estado estamos impregnados de ações que fazem parte da cultura negra, na arte e na fé. Temos as religiões de matrizes africanas, a capoeira com vários mestres de referência, o samba, que já é considerado o melhor do sul do país, ganhou passarelas e complexos com a presença de escolas de samba renomadas. Cultura não é só expressão cultural, né? Então, assim, é muito comum falar cultura e falar expressões artísticas e culturais. Cultura também é um jeito de viver e de existir. Então, eu entendo que os africanos trazem para Santa Catarina modos de vivência e sociabilidade que ainda estão presentes, por exemplo, nos espíritos comunitários.
não é? Na atenção ao outro, no cuidado, na assistência, que são muito próprios da cultura africana. E por que não falar da participação do negro na origem do boi de mamão? É provado, sim, que também o povo afro contribui aqui na ilha, só falando de ilha, não falando lá do boi bumbá do Nordeste, não, só falando de ilha. Contribui sim, e ele pode estar inserido nesse universo sem dúvida nenhuma. É o universo da ilha de Santa Catarina, onde todos vêm a contribuir. Estamos falando dos 3 pilares básicos: negro, índio, europeu, o branco. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os dados de racismo e injúria racial são alarmantes. Em 2018, foram 238 registros. Caiu para 101 em 2020 e até o momento são 71 casos confirmados. Só que geralmente as ocorrências acabam sendo enquadradas no crime de injúria racial e, neste caso, visivelmente o número só cresce. Em 2018 foram 1.095 registros, pulando para 2.897 em 2020 e até agora já temos 1.703 casos confirmados em todo o estado. Houveram muitos avanços, mas ainda vivemos estagnados do ponto de vista do preconceito racial, do ponto de vista dos crimes raciais que são cometidos contra o nosso povo ainda em dias atuais. Ou seja, a gente dá um passo, volta 2, dá 3 passos para frente, volta 1. Então, é toda uma construção. É fácil dizer, eu não sou preconceituoso e ter atitudes racistas ou usar expressões equivocadas, porque não ser racista vai muito além disso. Nossa nação é originalmente uma mistura de etnias e recebemos inúmeras definições. Mestiços, pardos, caboclos. O caboclo é exatamente esse processo de miscigenação, de encontro de culturas que gerou um tipo que não é nem pardo, nem negro, nem escurinho. Ele é da caboclagem, ele é daquele que vem do sertão, que vem do campo, mas que aqui no Santa Catarina se costuma chamar de escurinho, aquele que é menos claro. Tá? E aí está o jogo das palavras que vai cada vez mais excluindo. Os negros foram e ainda são excluídos em muitas situações. Muitos avós ou pais foram impedidos de frequentar lugares pela cor de sua pele. Tinham clubes destinados só a eles, jornais, igrejas. Alguns espaços existem até hoje ou foram criados na atualidade para defender políticas públicas por uma igualdade racial. E é sobre isso que vamos tratar na próxima reportagem. Consciência negra para mim é... Temos mais pretos, temos mais pretas podendo falar. Consciência negra é... Todos somos iguais, independente da pele. Os meus filhos não vão ser julgados pela cor, independente da pele. A tentativa de extinguir a escravidão iniciou em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravos africanos no Brasil. Veio a Lei Áurea e, mesmo livres, os negros não podiam frequentar lugares comuns. Eram ignorados ou proibidos. Negros e brancos não ocupavam o mesmo espaço. Em meados de 1900 é que começaram a surgir espaços culturais frequentados apenas por negros. Os registros são poucos, mas neste livro Africanidades Catarinenses existem fotos de diferentes épocas sobre essas manifestações. O Centro Catarinense de Letras, criado em 1925, por exemplo. Os jornais também ganharam edições para denunciar o racismo. O Estado e o Colored de Blumenau são exemplos desses impressos. Na música, as bandas militares, de jazz e escolas de samba também fizeram parte dessas expressões culturais que, em sua maioria, eram compostas por negros. Registros desse período e de todo o estado são encontrados ainda hoje na Biblioteca Pública de Florianópolis. É um trabalho extremamente significativo, relevante, né? Eu acho que tem também muita relevância que a gente está trabalhando com a memória, né, catarinense, né? Então é uma grande responsabilidade também cuidar desses materiais. O carnaval era a única festividade da época que rompia essa separação de negros e brancos. Os clubes negros foram criados justamente para resolver essa falha. O Centro Cívico Cruz e Souza de Lages é um dos mais antigos exemplos disso, mas existem outros espalhados por todo o estado. O Quênia Clube em Joinville, o 1º de Maio em Tubarão,
o Sebastião Lucas, em Itajaí, União Operária de Laguna e União Operária de Criciúma também. Esses grupos negros tiveram que se organizar e se constituir como seus próprios espaços de suporte, de memória, de história, de lutas trabalhistas, de sociabilidades, porque a vida não se faz só de luta, é preciso sorrir, é preciso brincar, é preciso também transgredir, né? Então, esses espaços de memória, eles são fundamentais e se constituem como espaços fundamentais na trajetória da população negra no Brasil inteiro. Na capital, os mais conhecidos clubes negros da época são o 25 de Dezembro, no bairro Agronômica, fechado desde 2013, e o Novo Horizonte, na Avenida Beira-Mar Norte, que realiza eventos até hoje. Nos clubes negros, durante décadas, eram desenvolvidas aulas de educação de jovens e adultos, boas maneiras, educação musical, para resgatar e auxiliar essa população negra. Então, os professores, eles trabalhavam de forma voluntária, sempre resgatando essa população. A população negra também se organizava nas irmandades religiosas, que eram espaços onde elas tinham o direito de também se organizar a nível de religião. As que mais se destacaram foi a Irmandade de São Benedito e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. E a escolha desses santos tem um motivo. Segundo historiadores, a escolha por Nossa Senhora do Rosário, já que as imagens dela mostram uma santa de pele branca, tem vários motivos, mas 2 chamam bastante atenção. O primeiro é o fato dela ter contato com Baltazar, o rei mago africano que visitou o menino Jesus na manjedoura. Outra curiosidade que pode justificar a preferência está no rosário que fica na mão da santa. Existem depoimentos que afirmam que ele se parece com os patuás usados pelos africanos. Em pelo menos 3 municípios catarinenses existem registros de irmandades negras: Lages, Laguna e aqui em Florianópolis. A Igreja Nossa Senhora do Rosário tem um estilo barroco e foi criada em meados de 1750. Um dos principais objetivos dessas irmandades era promover um funeral digno e também garantir o futuro dos órfãos. Ela ainda preserva as características originais, mesmo no alto dos seus quase 300 anos. É o caso das paredes feitas de óleo de baleia e também das gravuras, que são as originais, mesmo já tendo sido restauradas. Considerando os tempos atuais, organizações tentam viabilizar políticas públicas que incluam os negros em espaços hoje ainda muito frequentados por brancos, com maior aquisição e, consequentemente, que encontram mais oportunidades. Então, o CEPA é derivado da luta histórica do movimento negro na criação de instrumentos próximos aos governos de caráter governamental, no auxílio da produção de políticas públicas, no auxílio da fiscalização, do controle social das políticas desenvolvidas em prol da população negra. Também atua como denúncia dos casos de racismo, preconceitos e ódio e intolerâncias que atingem especialmente a população negra. Nas instituições de ensino superior, após o sistema de cotas, o número de negros universitários aumentou, mas ainda é menor do que o número de brancos. Dados do IBGE mostram que em Santa Catarina, em 2016, eram 34% de estudantes brancos e 18% de negros. No último censo, feito em 2019, já tínhamos a marca de um pouco mais de 37% de brancos, sendo 24% de pretos ou pardos. Além das cotas, outra preocupação é como manter o negro no curso. Pensando nisso, existe na Universidade Federal de Santa Catarina inúmeros coletivos que atendem às necessidades das minorias. Geralmente tem todos os cursos, tem um coletivo para estar trazendo a realidade dos estudantes negros dentro da Universidade Federal. Que não é porque só a gente acessou, a gente acessa, mas ainda a gente luta muito pela permanência. Porque permanecer dentro da universidade pública ainda assim é um desafio. Inclusão social, empoderamento, conquistas. Realidades que já fazem parte do nosso dia a dia. As dificuldades existem, mas já temos referências em inúmeros setores. Negros em movimento, carreiras de sucesso. Da lei para os livros, dos campos de futebol para os laudos médicos, do morro para o mundo, da sala de aula para os fóruns. Na próxima reportagem você vai ver que mesmo com um desequilíbrio salarial entre brancos e negros, o mercado se abre para histórias de sucesso. Consciência negra para mim é
podendo falar. Consciência negra é... Todos somos iguais, independente da pele. Os meus filhos não vão ser julgados pela cor. Independente da pele. Olá, eu sou Elisa Freitas, sou aqui de Florianópolis, tenho 32 anos, sou modelo profissional aqui em Santa Catarina. Fui Miss Florianópolis, Miss Santa Catarina também, representei o Brasil em 2016 também fora, lá na Colômbia. E atualmente eu trabalho com produção de moda, sou publicitária, né? Tenho graduação em publicidade e tenho pós em comunicação e produção de moda. Meu nome é Kelvin Nunes Soares, nasci em Santa Maria, 55 anos, formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência do Movimento Humano pela UDESC, ex-atleta de basquetebol e atletismo. Fui gestor esportivo na cidade de Joinville a partir de 2012 e hoje sou gestor, presidente da Fundação Catarinense de Desporto, a FESPORT. Popularmente Juca, esse apelido eu ganhei no futebol, porque joguei no Figueirense Futebol Clube e no Avaí, em Florianópolis, outros clubes fora do estado. Estudei na faculdade aqui em Florianópolis, transferido no terceiro ano de medicina para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu me formei em medicina. Hoje eu sou cardiologista. Eu sou Edenice Fraga, sou tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar, poetisa, contista, declamadora, também roteirista de teatro. Faço parte de várias academias de letras aqui no estado de Santa Catarina, entre elas a Academia de Letras Militares Estaduais de Santa Catarina. Meu nome é Caroline Viseu, eu sou advogada, pós-graduada em processo civil. Faço pós-graduação também em Direito Tributário, que é minha área de atuação atualmente. E também estou presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santa Catarina. São alguns exemplos de negros que atravessaram a barreira do preconceito e venceram dificuldades. Quando está num cargo de chefia, ainda existem pessoas que não admitem uma chefia de uma pessoa negra. Não adianta alguém dizer assim, não, foi uma brincadeirinha, não leve a mal. Não, leve a mal sim e não considere uma brincadeirinha. O racismo é uma prova em glória que já passou da hora de acabar e só quem passou por ela sabe dizer a dor que dá. Edenice Fraga. Com o rosto estampado em várias campanhas publicitárias por todo o estado, Elisa Freitas já foi rainha, Miss e hoje divide a apertada agenda com os compromissos de empreendedora. Teve um momento na pandemia que a gente ficou assim, o que vamos fazer agora, né? Mas foi um momento bem especial. Eu fui contratada por uma empresa aqui em Santa Catarina, Florianópolis. E lá eu tive uma experiência bem bacana de estar eu mesmo fazendo produções com marcas, né, dessa empresa. Histórias de ascensão, mesmo diante das dificuldades como a da Coronel Edenice e Elisa Freitas, ainda são casos isolados. No país, as portas vêm se abrindo ao longo dos últimos 5 anos no mercado de trabalho, mas os números ainda não são igualitários. De acordo com dados do IBGE, a diferença salarial entre brancos e negros é de 45%, sendo que o branco ganha mais. Em 2019, essa diferença era ainda maior. Os trabalhadores brancos receberam, em média, cerca de 75% a mais do que os pretos e pardos. Isso é a perversidade do racismo. Então, nós precisamos sempre entender que o Brasil se desenvolve do ponto de vista do seu capitalismo, da sua indústria, do seu comércio, mas mantém essa estrutura que depois nós passamos a conhecer como o racismo estrutural, o racismo sistêmico, né, que se mantém nas relações sociais, no dia a dia, e com isso também tendo reflexos nas relações de trabalho, no salário e assim por diante, nas ocupações. Uma questão que também faz a diferença para ter um cargo com maior visibilidade é a estrutura familiar. Fui muito inspirada pelo meu pai a entrar no direito, a estar na universidade e fui aprendendo aos poucos a importância de ocupação de espaço. Com o cardiologista Walter, a história não foi muito diferente. Ele aprendeu desde cedo que tinha que ser sempre o melhor. Eu só fui ter contato realmente com a realidade do que é negro e branco no ginásio de aplicação, quando o professor, o diretor, Oswaldo, chamou e disse: escuta, o que é que tu quer ser na vida?
As pessoas tinham preocupação se eu era bom aluno. Aí eu quero ir para a Marinha. Aí ele disse, sabe se tu és negro? Até eu entender o que era a palavra negro, com 12 anos de idade, 13 anos, foi um drama. Eu disse, não, você é igual a todo mundo. O diretor só quis mostrar para você que para ser oficial na Marinha, você tem que ser um dos melhores alunos, se não o melhor aluno para entrar na Marinha. Outro exemplo que foge à estatística é o do ex-atleta de basquete, que hoje está à frente de uma entidade esportiva. Trabalhamos 45 anos praticamente, mesmo início da vida esportiva lá com 10 anos, em vidas paralelas, estudando, treinando, para que essas conquistas do futuro, esse planejamento futuro, ele se concretizasse. Por hoje é isso, amanhã eu volto com muito mais informações direto da Central do Tempo. Bom, eu faço a previsão do tempo, gente, sou jornalista. Alguns outros exemplos de especializações em empreendedorismo foram citados nessa reportagem. Aliás, o empreendedorismo negro vem crescendo a passos largos, faça chuva ou faça sol. A pandemia atrapalhou um pouco o processo, é verdade. O percentual de pretos e pardos com empresas ainda fechadas ou negócios interrompidos é de 18%. Entre brancos, o índice é de 15%. O país conta aí com mais de 5,8 milhões de empreendedores negros, movimentando um pouco mais de 219 bilhões de reais por ano, de acordo com a pesquisa do Instituto Locomotiva de 2020. O fato é que não tem tempo ruim quando se trata de afronegócio. O segmento é uma potência em inclusão social. Do mercado de trabalho para a sala de aula. Para que se cresçam jovens negros empoderados, é preciso que seja feito um trabalho que inicie em casa, mas termina na sala de aula. Vigente desde 2013 em todo o país, existe uma lei que torna obrigatória a inclusão da história e da cultura afro-brasileira. Mas aqui no estado, só ano que vem, 19 anos depois, é que esta lei irá entrar em vigor. Que é tão importante que a lei ela seja cada vez mais no sistema educacional, nas redes municipais e estadual, consagrada como, não só como obrigação, mas como uma necessidade para que a gente possa resgatar a história do povo negro, a história do povo africano. Esse pacote de modalidades e especificidades de disciplinas tem que ter agora o olhar de africanidade. A primeira coisa é fazer com que os nossos docentes acumulem conhecimento, recuperem informações, questionem, levante as ideias, eu não conheço, eu não sei, eu vou fazer. O professor tem que se fazer as perguntas que estão a vida inteira na vida dele. E nós temos que responder isso através da Lei 10.639. Ainda há muito a ser feito, mas todos os dias entender que ter consciência sobre a participação negra na nossa história, além da escravidão, é que vai mudar totalmente o modo como você encara o outro, independente da sua cor. Minha resistência é voz, e se for preciso, eu aprendo a ser feroz. Protege minha calma, é preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá pra benzer, corpo fechado, alma que ecoa, ventania só pra cantar, pra cantar.